Hoje nós vamos dialogar sobre aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório deixou para nós. Eu estudando ele fala sobre a nossa vida aqui na Terra e também a nossa morte. Quando você está próximo de Deus, você chega até a santidade. Considera com esta vida há de acabar. E a sentença preferida, tens que morrer. A morte é certa, mas não se sabe em que momento virá. O que se requer para morrer? Eu vendo hoje no nosso país, a morte ela prevalece todo santo dia para aqueles que querem viver. E para complicar mais ainda, o nosso Supremo quer alguns legalizar o aborto no nosso país, para não dar chance àqueles que querem vir a esse mundo, e assim não há possibilidade de vir se essa sentença for assim legalizada. Mas se você for observar, no nosso país como um todo, esse aborto já se faz. Muitas pessoas. Por quê? A irresponsabilidade das pessoas que não cumprem com o seu mandamento, o sacramento do matrimônio, aí acontece essa nascença de criança exagerada, aonde se paga é o mais fraco. Eu penso que nós temos que ter essa observação que não deveremos concordar. Eu vejo o padre Paulo Ricardo lutando contra essa legalidade, mas eu diria, não só o padre, mas todas as pessoas de bom senso têm que lutar contra essa lei. Porque a gente no Brasil sempre é enganado. Tudo que se fazem é para destruir a classe mais baixa e não erguê-lo com dignidade moral. E Santo Afonso, ele diz aqui claramente que nós temos que se preparar, porque os homens, eles trabalham, mas sempre para destruir os outros, acabar com a raça humana. E não é assim. Você observe que em Mateus 24, 46, 44, isso foi avisado pelo teu bom Senhor, que nós temos que se preparar, porque a gente não sabe o que acontece no nosso dia a dia, o que pode acontecer amanhã. E lá na frente ele também diz a São Lucas, capítulo 12, versículo 40, é certo que tens de morrer e acabará tudo. A cena no palco da vida, e não sabes quando isto vai acontecer. Considera que na hora da morte nós estaremos prontos diante da nossa fé para a gente ter essa defesa no nosso dia a dia. Uma eternidade sempre feliz ou infeliz, ou de contentamento ou de angústia, ansiedade, uma eternidade gozada de todo bem ou proceder de todo mal, ou um paraíso ou um inferno pela eternidade. Se naquele momento te salvarás, não terás mais problemas, viverás contente para sempre no paraíso com Deus. Observe que a gente precisa estar
de olhos abertos, para a gente saber se defender de toda essa manipulação que se fazem contra a massa mais simples e mais humilde, que não tem uma cultura, não tem uma formação adequada para saber se defender ou dialogar com aqueles que querem decidir por nós. Eu quero aqui dizer que São Mateus, ele diz claramente, no capítulo 24, 44, ele diz: por isso estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que menos pensastes. Então, esse diálogo curto, hoje, é para a gente refletir. E também dizer que não se enganem, que essas pessoas que também pregam a palavra de Deus, muitos levam à perdição, porque faz com que as pessoas não se amem, perde o valor, a dignidade, perde o bom senso, a credibilidade. E nós temos que estar sempre alerta, porque esse Jesus é tão maravilhoso que ele deixa essa igreja católica, que está aí desde a sua essência, lutando e defendendo contra essa desgraça que é a morte tirada sem a hora devida. Eu digo aqui do fundo do meu coração, na minha alma, que nós temos que pensar muito bem na hora da gente se aproximar do nosso irmão e amá-la, respeitá-la dignamente. Eu quero dizer que Santo Afonso, ele foi um grande homem. E como a massa religiosa no Brasil está lutando, está batalhando, mas muitos têm interesses pessoais. Eu quero dizer a vocês aí que todos nós vamos morrer. Evidentemente, a pena de morte já está declarada. Porque você observe que o jovem de menor hoje, eles matam o pai de família que vem do trabalho, o irmão que vem do colégio, e eles não são punidos, porque diz a lei que eles são de menores, e a sociedade é culpada. E aí, o que fazemos? O que pedimos? Quem vai nos socorrer? Se a lei fica contra a sociedade, e agora? Temos que se pegar com Deus. Eu termino a minha reflexão dizendo algo interessante que Santo Afonso deixou para nós. Ele fazia algumas perguntas naquela época com respeito a todas as crenças, a todas as filosofias. Você quer morrer na santidade? Na santidade de Santo Agostinho? Ou do pregador Silas Malafaia? São Gaspar Bertone ou Feliciano? São Francisco de Assis ou R.R. Soares? São Pedro ou Valdomiro Santiago? São Paulo Apóstolo ou Edir Macedo? Essas personagens que eu falei aqui são pessoas que se dizem pregar Jesus e evidentemente que eles ensinam algo. Mas vocês têm que escolher um caminho que vocês possam chegar até Deus. Os santos que eu citei, e esses homens de boa vontade, que diz que foi escolhido por Deus para ensinar a salvação ao povo brasileiro, ou é mais para conturbar a igreja,
conturbar a legalidade, conturbar tudo aquilo que nós temos que fazer em benefício de todos, porque onde há separação, há discórdia. Aonde não há um diálogo, há divisões. Aonde há essa metade de um lado para o outro,